Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais um Evangelho no Lar do Grupo Espírita Irmã Marisa. Nós vamos envolver agora a nossa querida irmã Marlene, que vai nos trazer a oração inicial deste Evangelho de hoje. Boa noite a todos. Vamos iniciar o Evangelho da noite, acalmando nossos corações, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima e a nossa querida irmã Marisa, nossa mentora espiritual, e a toda a equipe espiritual desse trabalho. Senhor, dai-nos a inspiração na leitura do Evangelho dessa noite, para que possamos assimilar todos os ensinamentos de Jesus, colocando-os em prática no nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora receber a nossa irmã Bernadette, que fará a lição do livro do Pai Nosso. Oi, Bernadette, você está sem som. Desculpa. Obrigada, Marlene. Boa noite a todos. Vamos à leitura de preparação do nosso Evangelho. A leitura do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 67. Má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Está em Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 11. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Bom, é uma lição muito profunda, né? Vamos tentar comentar um pouquinho. De acordo com o dicionário, má vontade é falta de empenho para desenvolver determinada atividade. É falta de esforço, né? A má vontade reconhecemos em várias situações. Por exemplo, quando não somos bem atendidos, ou também nós não atendemos tão bem alguém como deveríamos. Também identificamos a má vontade quando um serviço não é bem feito pelo outro ou também por nós. Mas quero trazer um ensinamento de Emmanuel para o nosso estudo da doutrina espírita. O Mestre Jesus nos convida a servir ao Pai. E servir a Deus é ter a compreensão da nossa existência, conscientes de que somos espíritos em experiência terrena e não corpos com manifestações espirituais. Portanto, devemos dar direção à nossa vontade e ao nosso pensamento.
Se com má vontade vamos nos encaminhar ao precipício das trevas, sob a sombra e permanecer na estagnação. Se com boa vontade vamos encontrar o trabalho no bem, a renovação, a humildade, o amor que nos eleva e transforma a nossa intimidade, revelando ser este o único caminho para o progresso espiritual. Deus, em sua infinita misericórdia, está sempre nos esperando e nos dando a oportunidade para agirmos com boa vontade. E fica uma reflexão. Como tenho servido ao próximo no trabalho que realizo e nas minhas relações de convívio? Se com alegria, compaixão e compromisso, não haverá espaço para a má vontade. Vamos envolver agora, com muita luz, o nosso irmão Lorival, que nos trará as lições do Mestre Jesus na leitura e comentário do Evangelho. Obrigado, Bernadette. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça sempre em nossos corações. Vamos ao Evangelho da noite, rogando a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, para que tenhamos a palavra esclarecedora, a fim de podermos entender um pouquinho mais das lições que nos foram passadas por Jesus, o nosso Mestre. E hoje o nosso Evangelho encontra-se no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item 11, vamos comentar exclusivamente esse item 11, que tem como título o egoísmo. Trata-se de instruções dos espíritos. O Evangelho, como já dissemos noutras vezes, cada capítulo é dividido em duas partes, comentários de Kardec e instruções dos espíritos. Estamos, portanto, na segunda parte desse capítulo 11, que trata-se de instruções dos espíritos. E a instrução que nós vamos estudar foi ditada por um espírito que em Paris, no ano de 1861, identificou-se como sendo Emmanuel. Vamos ler alguns trechos da lição e, na sequência, faremos nossos comentários. Começamos com o primeiro trecho, que é exatamente a primeira frase. E nessa primeira frase, Emmanuel nos deixa bastante claro com relação à responsabilidade, com relação à missão do Espiritismo, o Consolador Prometido. E ele nos coloca da seguinte maneira: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Lembramos novamente a missão do Consolador. Nós o conheceremos ou reconheceremos porque ele estará sempre conosco, o Espírito da Verdade, o Consolador Prometido. Qual é a mensagem, qual é a finalidade do Espiritismo em nossas vidas? O nosso compromisso diante da mensagem espírita. Estudarmos as nossas imperfeições, nos conhecermos melhor e, consequentemente, buscarmos a transformação moral. Mudança de comportamento, de hábitos. Enfim, fazermos a reforma interior. Buscarmos nos melhorar. E aí lembramos também de Jesus. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem.
Então, a destruição do egoísmo, ele depende do amor que está em nossos corações, da lição evangélica, e seguirmos os passos do Mestre Jesus, seguirmos seus ensinamentos. E a segunda frase, ele nos diz o seguinte: o egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Então, quando ele coloca suas armas, podemos colocar nossas virtudes, podemos colocar, né, nossas virtudes, o conhecimento de si mesmo, o que nos interessa. Buscamos a felicidade. Podemos ser felizes sendo egoístas? Certamente que não. Na mensagem do Evangelho, nos pede que nos esforcemos nesse sentido, ou seja, deixarmos o egoísmo e, ao invés de um amigo fazermos o inimigo, fazermos o contrário. Fazermos de um inimigo ou de alguém que não nos compreende também, talvez nós não o compreendamos, no amigo. E caminharmos juntos, seguirmos juntos pela mesma estrada. Enfim, um auxiliando o outro. Suas forças, porque não é fácil mudarmos, ou seja, tirarmos o egoísmo, porque ele nasceu conosco bem lá atrás. Ele veio conosco. Nos primeiros momentos, né, nos primeiros momentos da nossa existência, o egoísmo estava, de certa maneira, nos favorecendo. Mas o egoísmo estava, portanto, com seus dias contados. Mais cedo ou mais tarde, deveríamos retirá-lo do nosso pensamento, enfim, das nossas atitudes. Sua coragem, então é lutar com coragem. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para dominar as suas más inclinações. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, é difícil. Mas quanto mais difícil for, maior será a nossa conquista. Então, ele nos coloca que cada qual, portanto, dedique toda a sua intenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Então, hoje, nós não sentimos e jamais podemos sentir felizes vendo alguém próximo de nós passando necessidade, vivendo uma vida miserável. Vamos pensar no outro, que é o nosso irmão. Pensarmos como irmão, vermos como irmão. E aquilo que pudermos fazer em favor dele, façamos de bom grado. Por quê? É uma oportunidade que Deus está nos concedendo justamente para praticarmos a caridade. E a caridade, podemos dizer que é um antídoto. A caridade é um remédio para curarmos o egoísmo que ainda se encontra dentro de nós. No Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec pergunta: entre os vícios, qual que podemos considerar radical? E os Espíritos responderam: já dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele se deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Aí perguntamos, o egoísmo se sustenta no quê? O egoísmo sustenta-se no interesse pessoal.
quando somente pensamos em nós mesmos. Isso é egoísmo. Então, ele está sustentado no interesse pessoal. Primeiro eu, e depois eu também. Tudo para mim, nada para o outro. Ou venha a mim o vosso reino, e nunca o reino também será dividido ou contemplado com todos. Então, extirpar o egoísmo, pensarmos que a mesma dor que eu sinto, o outro também sente. E se o outro está sentindo dores ou dor, devo fazer de tudo para aliviar o seu sofrimento, a sua dor, a sua tristeza, a sua necessidade. Enfim, não pensarmos somente em mim, mas pensarmos também na outra pessoa. Jesus, quando esclarece com relação ao mandamento maior, perguntado a ele por um doutor da lei, ele disse, sintetizando os 10 mandamentos, ele então esclarece o doutor da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas, o amarmos a Deus de toda a tua alma, de toda a tua inteligência, de toda a tua sabedoria. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, amar o próximo como a si mesmo. Não fazendo ou não agindo dessa maneira, consequentemente, não estamos enquadrados, estamos respeitando o mandamento apresentado por Moisés, primeiramente, através do Decálogo, e por Jesus. E Jesus é o nosso guia e modelo. É a figura mais elevada, o espírito mais elevado que Deus enviou para o homem para lhe servir de guia e modelo. Aí, quando nós pensamos, né, no fundo de tudo, de todos os vícios, existe o egoísmo. Aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Não chegaremos a extirpá-los enquanto não atacarmos pela raiz. E a raiz encontra-se arraigado em nós, tendo em vista, noutros momentos, termos passado por talvez severas dificuldades, ou às vezes não passamos severa dificuldade, mas a lembrança dessas severas dificuldades nos leva a sermos egoístas. Mas assim como podemos dizer, já superamos as dificuldades, então superemos também o egoísmo. Vamos superar o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Aí nós lembramos do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta a si mesmo se fez todo o bem que podia, se não deixou passar uma ocasião de ser útil. Enfim, se fez para o outro o que desejaria que o outro fizesse para ele. Então, vamos pensar o que podemos fazer em favor de nós mesmos, que é fazer em favor de nós mesmos. E, consequentemente, fazemos, primeiramente, em favor do nosso próximo. Os espíritos destacam o egoísmo
e não deixa dúvida quanto à sua força maléfica. Ele tem uma força maléfica. E a esse antagonismo, tal qual está no Evangelho, nessa lição de número 11, estamos fazendo o comentário. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. Kardec pergunta, ou mais precisamente, Kardec pergunta: o Espiritismo será a religião do futuro? E obteve como resposta: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque é o Cristo redivivo, é o Consolador prometido por Jesus. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, buscarmos o conhecimento, buscarmos a instrução e buscarmos amar, mas amar com pureza. Amar, podemos dizer, com verdadeiro amor, com a dedicação, com a benevolência, com a indulgência, com o perdão das ofensas. No item 8, do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Desigualdade das Riquezas, também nós temos mensagem, comentários de Kardec dizendo: a fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de todas as espécies cessarão por si mesmo quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Lei da caridade, tal qual entendia Jesus. Trata-se da questão de número 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. No capítulo 15, nós temos também outra mensagem falando a respeito do egoísmo. Nessa mensagem, no item 3, o necessário para salvar-se o bom samaritano, temos a seguinte frase: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. O orgulho e o egoísmo, eis o que não cessa de combater. Eis o que não cessa de combater. Para que o nosso mundo, o mundo que habitamos, podemos dizer nosso mundo porque nele Deus nos colocou para habitarmos. Esse mundo que é de provas e expiações, não passará para um mundo de regeneração enquanto nós não melhorarmos, não procurarmos, enfim, eliminar essa chaga chamada o egoísmo. E na questão 1019 do Livro dos Espíritos, 1019 para algumas traduções, noutras traduções 1018. Porque na tradução original houve uma omissão com relação ao item ou a pergunta 1010. Então, da 1009 passa para 1011. Nessas traduções existe a questão 1019. Nas traduções que, portanto, foram mantido a sequência, sem pular 1010, ela só tem 1018 perguntas ou questões.
No entanto, o Livro dos Espíritos é composto de 1.223 questões. Então, a pergunta é o seguinte: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? E os Espíritos respondem: o bem reinará na Terra quando entre os Espíritos que havem habitar os bons superarem os maus. Aí não vamos pensar, nós estamos no mundo de provas e expiações. Todos os espíritos que habitam neste mundo são maus? Não, não somos maus. Uns com mais conhecimento, outros com menos conhecimento, mas todos nós somos bons. Ou, mais precisamente, podemos considerar, somos menos maus. Somos bons, menos maus. Outros, né, com mais qualidades, mais bondosos, mais generosos, pratica a caridade com mais confiança em si mesmo, com mais confiança com relação a outra pessoa, com mais confiança com relação à vida futura, porque todo bem que nós fizermos, nós estamos semeando bons frutos para o nosso futuro. Estamos semeando uma vida melhor, uma vida futura melhor. Então, então nós temos que pensar que quando entre os espíritos que vêm habitar, os bons superarem os maus. Aí até nós pensamos com relação às obsessões. E os espíritos no Livro dos Médiuns disseram com relação às obsessões, porque ainda existem as obsessões. Eles responderam: em face dos nossos pensamentos, do nosso sentimento, que com isso segura, mantém-se próximo de nós uma legião de espíritos ignorantes. Então, na medida que eu faço a minha parte, eu procuro melhorar, eu procuro me transformar, consequentemente, todos quanto estão ao meu redor, convivem comigo, também se melhoram, se tornam melhor. E aí eles continuam: é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, tal qual dissemos, e afastará os maus, mas os maus a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas da humanidade. Leon Denis, nessa linda obra, Depois da Morte, também nos esclarece: não haverá paz entre os homens, não haverá segurança, felicidade social, enquanto o egoísmo não for vencido. Enquanto não desaparecer os privilégios, essas perniciosas desigualdades, a fim de que cada um participar, pela medida de seus méritos e de seu trabalho, do bem-estar de todos, não pode haver paz nem harmonia sem justiça. Olha que poesia, né? Que esclarecimento que nos dá que nos esclarece, que nos dá o Leon Denis. Allan Kardec também prescreve o medicamento, o remédio contra esse mal terrível. Vamos encontrar a receita lá no livro Obras Póstumas. Após a sua desencarnação, Amélie entrega alguns escritos de Kardec e lá no meio dos escritos foram encontrado esse ensinamento. Para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhes dê lições de moral. Importa destruir as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal, que é o orgulho, tanto quanto o egoísmo. E aí, fechando o nosso evangelho, vamos lembrar que não é dessa feita querendo doutrinar as pessoas, doutrinarmos os espíritos, mas é na medida das nossas atitudes,
Na medida das nossas ações, é que os outros se transformarão ou, consequentemente, encontrarão o caminho do bem, que é o caminho da felicidade. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine. E agora, com muito amor e carinho, vamos envolver a nossa Vera, que está encarregada do roteiro de... Boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus envolva o nosso coração nesta noite, para as vibrações da noite. E em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, entremos em vibrações de paz, amor, entendimento, tolerância e paciência. Roguemos para que Jesus possa nos envolver com sua paz, que sua luz faça morada em nosso coração. E com os nossos melhores sentimentos de amor, vamos expandindo as nossas vibrações e nos imaginando como um ponto de luz cobrindo todo o planeta. E vibremos pelo Brasil, por todos os hospitais e pronto-socorro. Vibremos pelos profissionais de saúde e todos os que ajudam e que se encontram na linha de frente das enfermidades, que possam ter o amparo do nosso Mestre Jesus. Vibremos amorosamente pelas equipes de acolhimento do plano espiritual, que recebe carinhosamente a todos os pedidos de ajuda e oração, fortalecendo a todos com muito amor, vibrando muito amor pelas pessoas que estão nos grupos de vibração e necessitam desse acolhimento espiritual. Vibremos pelos nossos lares que passam por dificuldades e que possam receber todo o auxílio necessário. Vibremos pelos nossos lares para que possam ter o amparo, força para nos unir e assim vencermos as dificuldades. Vibremos pela expansão do Evangelho de Jesus em todos os lares como forma de conduta. Vibremos por todas as casas de oração e por esta casa que nos acolhe com muito carinho e com eterna gratidão. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade, por todas as pessoas que melhoraram ou que foram curadas de todas as enfermidades, inclusive a da Covid. Rogando ao Jesus e vibremos pela paz no mundo. Que assim seja, graças a Deus. E vamos dessa forma, envolvendo com muito carinho nosso irmão, companheiro, Vicente, que fará para nós a prece final. Obrigado, Vera. Boa noite a todos. E vamos dar continuidade fazendo nossa preparação para o final deste Evangelho. Pedimos a Deus que nos abençoe e que nos auxilie na compreensão dos desígnios que a vida nos oferece como caminhos de evolução constante junto a Deus, a caminho da perfeição e do aperfeiçoamento. Faça com que possamos compreender cada vez melhor o ensinamento de Jesus, que aprendamos a amar sempre, e que esse amor possa modificar-nos gradativamente para melhor. E em nome de Jesus, Pai, oferecemos o nosso louvor em nossos corações. Nós agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais este aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz a todos. Boa noite.